Boa tarde, nós estamos aí para compartilhar com vocês Provérbios capítulo 11. E o livro de Provérbios em si é um desafio, né, para pregar sobre ele, porque ele tem mais ensinamentos e traz uma mensagem, uma reflexão. Mas é interessante observar, se você ler o capítulo 11, em que há o que o autor aos Provérbios trata é algo assim de uma comparação entre o justo e o ímpio. E muitas vezes o justo é chamado de íntegro, ele é chamado de justo mesmo, né? ou de prudente, como no versículo 12. Então, ou ele também é aquele que é auxiliado por conselheiros, e até a questão existe uma questão da esposa aqui no versículo 16, e também ele é o homem bondoso, né, que trata bem, e há uma comparação entre o homem ímpio e o homem justo nesse capítulo de Provérbios, né? Então ele fala de vários aspectos da vida, mas tratando, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria e tinha algum a ver com as coisas práticas, com o viver diário da pessoa. Então a gente tem aqui essas reflexões, né? E é muito interessante porque, olha, o justo, até o peso justo, até a medida justa, quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então, há essas, entre uma comparação entre um justo, que na verdade é uma pessoa que vai ser humilde, e o ímpio, que é o soberbo, né? E ele vai comparando, né, que a integridade guia os retos, ou o homem justo, a pessoa justa faz mais justiça, e ele fala aqui bem claro para nós. E a gente pode ver que algumas coisas que ele compara, né? Então, eu vou ler aqui alguns trechos para você, para nossa reflexão. Ele diz assim: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Veja aqui que há uma comparação entre o justo e o ímpio como sendo os infiéis. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas os ímpios a recebem em lugar dele. Então, a angústia pode até vir sobre o justo, mas quem vai receber vai ser o ímpio. As consequências virão sobre o ímpio. O ímpio destrói o próximo, como que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Então, quando um justo está bem, não é? E aí diz assim: pela bênção dos retos, e aí mais uma vez a comparação entre o justo, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, quem fala mal do seu próximo não tem juízo, né? O homem prudente se cala. Então, o homem prudente, o homem justo, o homem íntegro, ele não fala mal do seu próximo, ele se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Então, o mexeriqueiro e o fiel de espírito. É uma comparação, mais uma vez, né, que está nesse grupo aqui de pessoas do ímpio e do justo. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, e com muitos conselheiros há segurança.
Então, o sábio é aquele que ouve conselho, o justo é aquele que ouve conselhos. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mais do que foge ser fiador estará seguro. Então existe aquele que, mais uma comparação, aquele que se torna fiador e aquele que não se torna fiador. Existe uma sabedoria aí bem clara, né? E aí ele entra aqui com a mulher bondosa, alcança a honra, e os poderosos adquirem riqueza. Qual das duas é melhor? A honra ou a riqueza? Só uma pessoa justa vai entender muito bem o que é o melhor, porque ele busca conhecimento, ele busca sabedoria, ele busca orientação. E essa comparação aqui nesse salmo, nesse Provérbios, faz-nos lembrar do Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o autor aqui de Provérbios, nesse capítulo, ele vai tratar nessa comparação, né? Possivelmente ele já venha lá dos versículos anteriores, porque desde o convite à sabedoria no capítulo 9, e aí é justamente isso. O capítulo 11 ele é uma continuação do capítulo 10, se vocês já viram, que vai fazer essa comparação entre o justo e o ímpio, que vai tratando aqui no capítulo 12, e também vai tratar sobre. E aí é justamente que ele vai fazer comparações e usar palavras sinonímicas para dizer quem é o justo e quem é o ímpio. E aí o Salmo 1 diz que justo é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e tem prazer em meditar na lei do Senhor. Prazer aqui não é somente aquilo que nós entendemos por prazer, mas é algo como dedicação, prontidão. Ele não tem assim, eu leio aqui, gostei de ler. Não leio um versículo hoje, um capítulo amanhã, gostei de ler. Não, mas ele está sempre meditando. Há uma prontidão nele para fazer isso. Entendeu? Então ele vai dizendo aqui bem claro, né? Até para a mulher que é justa, a mulher que é ímpia, ou a mulher sábia, a mulher prudente. Lembra? A mulher virtuosa, vai dizer, né? Como a joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Então você fica vendo essas questões, né? O desejo do justo, versículo 23, tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão generosidade e têm cada vez mais. Quem são? Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Existe uma extensão aqui bem grande sobre o que é o justo e o ímpio. A pessoa generosa prosperará, e aí ele continua. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Então, uma pessoa sábia e justa, ela vai procurar uma pessoa que medita na lei do Senhor, que tem a palavra de Deus em seu coração e deseja conhecer, ela vai procurar fazer sempre o bem. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão. Então você tem aqui este salmo, este Provérbios 11, para que você, até um desafio para você ler e fazer essas comparações e ver essas palavras, e você pode fazer uma lista o que é uma pessoa ímpia e o que é uma pessoa justa. Uma lista de qualidades que Provérbios 11 traz para mim e para você,
sobre as qualidades de um homem justo e os defeitos de um ímpio. E você vai ver que não é simplesmente o que a gente pensa, que o que Deus quer de nós é uma expressão religiosa ou palavras religiosas, mas o que nós fazemos, como nós tratamos a pessoa, como nós governamos. É interessante como eu administro as coisas que tenho, como eu cuido das coisas que tenho, até a escolha da esposa, isso reflete na minha vida a diferença em ser justo diante de Deus, em não me tornar como ímpio. Não é justo no sentido de você ser alguém que não tem pecado, bom lembrar disso. Mas o justo, lembra lá em Salmo 1, que ele é a abertura dos livros, vamos dizer assim, chamados poéticos, né? Mas também dos livros aqui, sabedoria, que estão incluindo os Salmos, Provérbios, que vem logo depois, aí vem Cantares, Eclesiastes e Lamentações, que não está aqui. Mas a gente tem essa visão. Então você pode fazer isso. Lembre-se como é que está a sua vida diante de Deus, como é que você tem vivido, o que a palavra de Deus diz a respeito. E ele diz uma coisa bem séria, versículo 20, porque o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Não é os que andam de carro, não é os que andam com a Bíblia na mão, não é, mas os que andam em integridade. Então que você possa refletir nesse capítulo 11 e sirva de orientação e fortalecimento para a sua fé.